Olá, caros colegas do CIET EMPED 2020. Eu sou o Rafael, estou aqui com vocês, gravando esse vídeo de apresentação do meu trabalho de forma bem improvisada aqui na sala da minha casa, vivendo essas questões da pandemia. Justamente o tema, um dos temas da nossa apresentação. Eu sou sociólogo e pedagogo, tenho mestrado em educação e sou professor numa instituição privada de ensino superior aqui em Rondônia, região norte do Brasil, né, na Amazônia brasileira. E vou trazer algumas reflexões rápidas, né, dentro do tempo aí estipulado, para que a gente possa compreender melhor o nosso texto, tá? Então vamos lá, o texto chama Ensino Superior e Covid-19, Gestão e Formação Docente para Aulas Remotas em uma instituição de ensino superior da região norte do Brasil. Eu fiz alguns destaques aqui, né? Primeiro a gente tem que entender a questão da Covid-19, né? Da doença causada pelo coronavírus, né? Algumas manifestações se iniciam sobre a doença no final de 2019, mas ela em 2020 tem uma maior propagação, começando na China, depois migrando para vários países, tendo os seres humanos como hospedeiros, né, do agente viral. No Brasil, os primeiros relatos, né, chegam a partir de fevereiro, né, onde em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil entra em estado de alerta, decorrência da vinda de um senhor, de um homem, que morre após chegar da Itália, né? E aí nós temos vários fenômenos, até inicialmente com contaminação de agentes, de pessoas vindas de fora, e depois começa a contaminação comunitária, né? E aí, após esse breve histórico, é importante frisar que os processos escolares foram paralisados na forma que ocorriam, principalmente na modalidade presencial, né? E impactando inclusive nos modelos híbridos, né? Com encontros presenciais, mas a maioria do curso sendo mediado à distância, né? Em 17 de março, nós temos a portaria 343 do Ministério da Educação, e dentre muitas coisas, principalmente aponta as aulas mediadas por tecnologia para disciplinas presenciais em andamento, com possibilidade de alteração do calendário letivo e, após a instituição decidir se vai parar, se vai continuar e como vai continuar, realizar uma comunicação ao Ministério da Educação de tal decisão. Nós sabemos hoje, em agosto, que essa decisão ela foi prorrogada até, até o final do ano, né? Então, essa portaria ela foi atualizada. No início não contemplava, por exemplo, o curso de medicina, né? Colocava exceto medicina. Depois, com os debates entre conselhos e entidades de classe e o governo, foi publicada uma nova portaria com autorizando o curso de medicina. Enfim, há um avanço de legislação, de portarias, de decretos, de acordos, mas o foco central que nós temos aqui é justamente entender como foi esse processo de preparação e de ação das instituições, dessa instituição que nós estamos aqui debatendo, para entrar nesse modelo de aula remota, né, ou mediada por tecnologia. Então, por mais que nós, autores, né, conhecemos que houve um avanço a partir dessa portaria 347, vamos fixar nessa transformação do presencial para o mediado ou para o remoto, né? Então vamos lá. Agora falamos da Covid, falamos da questão nacional, né? Agora nós vamos entrar no contexto de Rondônia, né? Em Rondônia, o decreto 24887, né? 24.887, foi publicado em 20 de março de 2020 e
decreta calamidade pública no Estado, né? Dentre muitas coisas que não é o foco do nosso trabalho, no artigo 9º, o decreto reforça a rede pública e privada do Estado as orientações do Ministério da Educação, suspendendo por 30 dias, a partir de 17 de março, as aulas na rede pública e privada, né? Então, no estado de Rondônia, que é o estado que eu falo, as instituições de ensino passaram a utilizar as ferramentas de mediação tecnológica. E aí, várias questões que a Secretaria de Educação Estadual começa a utilizar a própria mediação tecnológica, que é um programa daqui, mas inicialmente os alunos não tiveram conexão com a rede, que não tiveram, né, que não têm conexão com a rede mundial de computadores, passaram a receber de forma impressa os materiais, né, não tendo nenhum contato com o professor. Isso é uma coisa que eu tenho falado e várias pessoas têm falado sobre a necessidade de uma relação síncrona, né? Mesmo remoto, que o professor tenha contato com o aluno, entendendo o professor e a atividade como uma questão fundamental para um aprendizado. Já na instituição de ensino que nós estamos aqui relatando, nós tivemos que foi necessário tomar uma gama de decisões no que tange a gestão, supervisão e formação de professores para atender esse novo modelo, né? O objetivo deste trabalho é realizar um detalhamento, aqui nesse vídeo, com um tempo muito curto, desses processos, né? Primeira questão é que os profissionais, né, professores, supervisores, gestores educacionais, foram, entre aspas, pegos de surpresa, né? Por mais que essa instituição que nós estamos relatando tivesse a utilização de tecnologia, tivesse aulas EAD, né? O presencial foi pego de surpresa, né? Principalmente porque na materialidade, né, na prática, no chão de sala, né, fazendo analogia ao chão de fábrica, muitos professores, um grande grupo de professores, possuía alguma dificuldade com a tecnologia, mesmo que nós tivéssemos, né, no currículo uma utilização constante de tecnologia, né, de atividades mediadas de tecnologia. Então, se tornou necessária uma formação, né? Essa formação foi desenvolvida por um núcleo pedagógico, que, né, eu não vou detalhar aqui, no artigo tem todas as informações, por um núcleo pedagógico subordinado à diretoria de ensino e à pró-reitoria acadêmica no momento, né? E aí esse núcleo mais essa diretoria e pró-reitoria trabalharam no conjunto para desenvolver desenvolver as ações que eu vou falar aqui, né? Primeira questão foi a necessidade de naturalizar o professor a uma aproximação inevitável com o ambiente virtual de aprendizagem, né? Alguns professores do grande grupo, né, utilizavam o mínimo necessário dentro do ambiente virtual. Agora, não. Depois da questão da pandemia, se tornou necessária uma imersão muito grande, né? Segunda questão, uma utilização, desculpa, voltando, uma utilização contínua, né? Segunda questão, ficou decidido por esse grupo pedagógico que seria feita uma padronização do ambiente virtual, para não ficar aleatório, cada um coloca o que quer, o que acha, e justamente essa diferença de aproximações com o ambiente virtual levaria a diferentes organizações, causando um problema, né? Causando problemas no ensino e na aprendizagem. Então, houve essa padronização. Primeiro, né? Houve essa padronização que ficou decidida da seguinte maneira: uma videoaula gravada pelo docente ou coletada em redes sociais com licença aberta, divulgação livre. Segundo, material didático de apoio, que poderia ser um artigo, um capítulo de livro, algo escrito pelo professor. Terceiro, uma tarefa, que poderia ser questionário, redação, resumo, entre muitas outras possibilidades, e essas possibilidades foram se ampliando no decorrer do semestre. E, por último, uma videoconferência, o quarto elemento, uma videoconferência que era feita no momento da aula normal. Então, se a aula
presencial era, sei lá, segunda-feira, 8 horas da manhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, o professor estaria nessa videoconferência, né? De antemão, nós utilizamos, né, nesse grupo, foi utilizado por esse grupo a ferramenta Google Meet, né, que deixou 250 vagas para professores e instituições de ensino durante a pandemia, então foi amplamente utilizado. Hoje se utiliza o Zoom, se utiliza o BBB, que são outras ferramentas, e os professores estão ampliando a utilização, né? Depois dessa padronização, foi feita a formação de professores, primeiro com os coordenadores de curso, depois com os professores de ponto focal. O ponto focal é um apoio pedagógico do professor no semestre, não é igual ao NDE, o núcleo docente estruturante. O NDE ele pensa o curso, o ponto focal ele trabalha com avaliação, com atividades, algo mais do cotidiano. E 3, foram feitas vídeos instrucionais, materiais de autoria desse núcleo e apoio constante nas redes sociais, e-mail oficial e chat no ambiente virtual. Então, o que acontece? Teve a formação dos coordenadores, depois do ponto focal, porque se entende que coordenadores e ponto focal vão replicar, né? E depois os próprios professores foram formados e, paralelo a isso, foi realizado por essa equipe um acompanhamento cotidiano, um acompanhamento. A equipe ficava os 3 turnos, manhã, tarde e noite, no sábado também, dentro de uma escala de trabalho, óbvio, né? E sendo atendido sempre, sempre. O professor tinha dúvida, ele era atendido, né? Por quê? Para levar porque essas dúvidas pontuais, elas preenchem as lacunas da formação docente, né? E aí, o último tópico aqui, já estou com 12 minutos na minha contagem, vou falar 3 questões sobre o papel do professor, né, depois dessa formação. A primeira grande questão foi o conflito que deu nas redes sociais da confusão entre EAD e aulas remotas, né? O EAD é uma educação voltada para um grande grupo, né, que tem o papel do tutor, professor conteudista, professor ministrante. Já na aula remota adotada por essa instituição que nós analisamos, o professor, ele exerce todas essas funções, entre aspas, né? Ele é, na verdade, o mesmo professor que era no presencial, agora com mediação. Então, o professor atende um pequeno número de alunos, né? Ele gera conteúdo, ele dá aula e ele atende os alunos. Por quê? Porque ele está sendo remunerado dentro daquele pequeno grupo de alunos, né? Tendo, podemos dizer, a mesma atribuição dele no presencial. O que muda é a mediação. Outra questão foi com relação à mensalidade, e a necessidade de uma redução. Isso teve uma discussão ampla no Brasil, mas de antemão foi deixado bem claro que isso não é função do professor, né? O professor ele não tem controle sobre isso, e as instituições pelo Brasil afora criaram mecanismos de debate, né? Teve questão judicial, de políticas, enfim. Mas os professores deixaram bem claro que não é esse o papel deles, né? De estar determinando isso, porque realmente não é. E interessante, a última coisa, antes de encerrar, é que de forma espontânea, sem orientação institucional, professores e coordenadores fizeram campanhas para fortalecer o espírito de união entre professores e alunos, com fotos contendo frases motivacionais, superação do conflito. Muitos foram impactados na saúde mental com relação a isso, professores e alunos, então criou-se uma rede de apoio, né? E isso foi bem interessante, de forma espontânea, né? E, por último, a pandemia e todas as decorrências sociais disso está sendo estudada por pesquisadores de diversas áreas. E a educação não pode se esquivar disso, né? Nós não podemos nos esquivar disso. E eu acredito que no primeiro momento, em vez de ficar tendendo para uma questão teórica, nós temos que fazer reflexões sobre vivências, experiências. E esse artigo que eu aqui apresentei rapidamente para vocês é uma tentativa, na verdade, é uma soma a tudo isso que vai ser coletado a partir deste e outros eventos. Muito obrigado e até a próxima.